pessoal, tudo bem? Eu sou a Andresa, advogada tributarista, e hoje nós estamos aqui fazendo mais um Collab Talks com vocês. Esse projeto que está sendo desenvolvido pela AMP em parceria com a FURB. A ideia do projeto é responder questões práticas que os empresários da região querem saber. Hoje nós vamos falar sobre os desafios tributários e contábeis atuais, e o nosso convidado é o contador Leonardo Parisotto, que vai compartilhar conosco tudo que está acontecendo aí na área contábil. Leonardo, tudo bem com você? Quer se apresentar? Boa tarde, Andresa. Tudo bom? Tudo certo. Então, meu nome é Leonardo Alba Parisotto, sou sócio da Parisotto Contabilidade, associada à AMP, e estamos participando, então, desse projeto AMP-FURB. Legal, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos começar falando, então, do início do lockdown, onde tudo parou, a gente se viu numa situação sem precedentes, e ninguém sabia exatamente como fazer e o que fazer, né? Nesse primeiro momento, a gente percebeu que a busca por uma orientação jurídica dos advogados foi bem importante. Primeiro, as questões trabalhistas, evidentemente, porque de um dia para o outro, os funcionários foram para casa, os empresários não sabiam como operacionalizar o home office, se ia funcionar, como é que ia funcionar essa questão de suspensão do contrato de trabalho, enfim, diversas questões que foram levantadas. Mas logo na sequência vieram as questões tributárias, porque os tributos começaram a vencer e as empresas tiveram uma queda drástica de faturamento, né? Então, aqui na área tributária, né, os advogados entraram com vários processos pedindo prorrogação de tributos, suspensão, foi no Brasil inteiro, foram diversas decisões para todos os lados, porque, como eu disse, a gente estava numa situação que nunca tínhamos visto antes, então nem os juízes e desembargadores sabiam o que fazer nesse momento. E logo depois o governo federal acabou já editando algumas portarias, algumas normas, explicando sobre a prorrogação desses tributos, não a suspensão, né, que é uma coisa diferente. Então, e pelo menos aqui no sul do Brasil, como ficou estabelecido já o governo federal, depois os estaduais e os municipais, as decisões judiciais foram no sentido de que deveria ser cumprido aquilo que foi estabelecido. Então, o trabalho do advogado, nesse momento, ele passou a ser muito mais consultivo, né? Não tinha muito o que fazer naquele momento em relação a essas questões. Eu imagino que na contabilidade deve ter sido bem diferente, né, Leonardo? Eu acredito que vocês ainda estão com bastante trabalho. Queres explicar um pouquinho para a gente como é que está sendo desde março aí para as contabilidades? Sim. Foi algo bem, né? Tudo novo, está sendo tudo novo, né? Então, em março, normalmente, início do ano, já é bem puxado para os escritórios, né, com várias obrigações acessórias que devem ser enviadas à Receita Federal, fechamentos, declarações de imposto de renda, né, e veio aquela parada total que pegou todo mundo de surpresa, e aí, automaticamente, todos os nossos clientes ligando ao mesmo tempo, né? Porque você tem uma demanda, que é uma demanda normal. Um dia tem um cliente, outro dia tem outro, tal. Mas naquele momento eram todos ligando, todos mandando e-mail, todos no WhatsApp. Então, mas graças a Deus a gente conseguiu atender todos. A demanda inicial foi na área de departamento pessoal, né? O que fazer com o quadro de funcionários naquele momento, né? Então, como é algo novo, a gente também ficou esperando aquelas MPs saindo de noite, a gente estudava ela, no dia seguinte já estava passando para os clientes o que eles poderiam estar fazendo naquele momento. Teve MPs, né, Leonardo, desculpa até te cortar, que saiu uma MP de manhã e à tarde ela já tinha mudado, né? Então, fusão generalizada. Foi uma loucura, tá? Mas, assim, sim, gerou, então, muito trabalho a mais para o escritório de contabilidade, uma demanda maior, né? E, ao mesmo tempo, nós também nos adaptamos com o serviço home office, né? Nós tivemos que também, de uma hora para outra, colocar todos trabalhando em casa, deixar essa estrutura pronta, rodando, sem nunca perder o essencial, que é o quê? O atendimento com qualidade e agilidade para o cliente, né? Qualquer dúvida, a gente está lá respondendo, não deixando ele mais preocupado do que ele já estava, né? Tentando auxiliá-lo nesse momento, né?
Até porque às vezes a gente pensa em prazo e a gente pensa no pagamento de tributo, mas essas obrigações acessórias, que são várias, elas também têm prazo, né? E não pode perder esse prazo. Então, é muito mais do que só o pagamento de tributo, né? A contabilidade cuida de toda essa parte de obrigações acessórias, que é uma parte também que eu imagino que dê bastante trabalho. Sim, sim, e tem multas elevadíssimas, né? Então, assim, você não entregando naquele prazo, ou entregando com inconsistência, pode gerar multas consideráveis, de valores altos, tá? Então, tem que ter esse cuidado todo também. Eu imagino. Outro efeito colateral da pandemia que a gente sentiu aqui no escritório de advocacia é que o empresário ele passou a ver o advogado muito mais do que uma pessoa só para entrar com uma ação quando tiver um problema, né? Como a gente esteve agora a gente está nesse novo normal, usaram os advogados de forma correta, a gente gosta que eles usem a gente justamente para uma advocacia consultiva, preventiva, para assessorar nas decisões que eles têm que tomar. Então, a gente sentiu isso de uma forma muito forte, que eles realmente recorreram a gente nas questões jurídicas, é claro, mas às vezes uma decisão ali que tem totalmente alheia à questão, você pensa, né? Uma questão da empresa, uma questão de gestão, tem tudo a ver com a questão jurídica. Então, foi muito bom que a gente conseguiu auxiliar eles e a gente sentiu que esse ramo da advocacia, que essa advocacia preventiva e consultiva, cresceu bastante nessa fase. Até queria te perguntar, Leonardo, para as contabilidades, a pandemia acrescentou mais alguma função ao trabalho do contador? Ou ela enfatizou alguma questão de exercício? Como é que ficou? Em termos de trabalho novo, não teve. Na verdade, a contabilidade ela analisa as situações, as possibilidades, faz a parte de departamento pessoal, a parte escrita fiscal, a parte contábil. Então, mas enfatizou o quê? Enfatizou a proximidade com o cliente. Parecido com o que aconteceu com vocês, eles também se aproximaram mais da gente, né? Quanto mais eles precisarem conversar com o advogado, com o contador, acontece uma aproximação. Então, essa aproximação, que ela sempre existiu, mas foi mais forte neste momento, sim, ajuda, porque você passa confiança, ele sente confiança, então, isso é importante na relação, né? O que eu vejo para as empresas é que elas podem, aos poucos, ver no contador algo, uma pessoa além do que fazer a folha, fazer a escrituração fiscal, né? Por exemplo, na parte de gestão financeira, hoje algumas empresas já nos procuram para avaliação, né? Porque a pandemia, ela trouxe ela talvez mostrou uma ferida nas empresas, que é aquela empresa que às vezes não tinha aquele cuidado devido com a parte financeira, misturava, não calculava gastos, não calculava custos, né? Ou não fazia uma reserva para a eventualidade. Então, aconteceu a eventualidade, aconteceu a situação específica, e eu não tenho uma reserva, eu tenho que mudar isso. Como é que eu mudo isso? Não é de um dia para o outro, você vai ter que fazer um planejamento, uma gestão financeira toda para destinar uma parte do valor para a reserva, e aí, no futuro, quando acontecer uma outra situação, seja pandemia ou menor, né? Tomara que não tenha mais isso, mas uma situação de crise econômica, né? Que geralmente passam alguns anos, sempre tem uma crise econômica, né? Aí ela tem essa reserva para utilizar naquele momento. Então, acho que isso vai mostrar para os empresários, a pandemia acho que vai fortalecer essa ideia no empresário, a importância de uma gestão financeira. Eu até li nessa pandemia ali que saíram bastante artigos e eu li um estudo que falava que as empresas no Brasil, elas crescem, mas elas começam com uma ideia, alguém teve uma ideia boa e ela vai crescendo, mas não com muito planejamento, né? Então, assim, eles até contratam uma contabilidade para fazer aquelas questões básicas, contratam um advogado se tem um problema ou outro, mas, assim, não é um planejamento estratégico, uma gestão empresarial, é meio que resolvendo os problemas à medida que eles vão surgindo, né? E eu acho que, então, foi bem... A gente sentiu exatamente a mesma coisa, eu na área jurídica, você na área contábil, que realmente, talvez esse período ajudou os empresários a despertar para essa importância, né, de
de uma gestão empresarial? É verdade. Eu acho que sim. E nessa parte de gestão financeira, você vai ter daqui a pouco novos serviços para a nossa área, né? Que pode ser uma consultoria financeira, que o cliente Uhum. já te conhece, já tem a confiança, você já conhece a empresa, já conhece as atividades, já conhece a maneira dele administrar, então você pode estar auxiliando numa consultoria financeira ou até num BPO, né, que é a parte financeira completa feita por pessoas do escritório, por exemplo, né? Porque Até porque, pode falar. é como você falou, eles começam com uma ideia, né? Ou eles têm eles sabem muito da parte operacional, né? Da empresa, mas aí vai deixando, não, a parte financeira eu vou resolvendo, depois eu quero crescer. E aí, e quando eu cresci? Eis a questão, né? E quando implantar, então, alguém na parte financeira para que isso rode, né? Até porque, assim, cada empresa é um mundinho à parte, né? E vocês até ali da contabilidade, a gente até, questões jurídicas, a gente trabalha bastante na área tributária com as contabilidades dos nossos clientes. Você vê que não, as empresas elas são completamente diferentes, elas têm suas peculiaridades, elas funcionam de uma forma diferente e não adianta você pegar uma pessoa e aplicar uma fórmula pronta numa empresa que isso não vai funcionar. Tem que ser realmente alguém que entende o que está acontecendo ali por dentro, atrás dos panos, assim, né? Não de um sentido ilícito nem nada, mas como é que a empresa funciona? Isso é muito importante, né? Porque se tivesse uma fórmula pronta, né, não teríamos, né? Então, isso que é o legal, é aquilo que eu falei lá no início, a aproximação, a importância da aproximação, o cliente conosco, né? Por quê? Porque isso traz a confiança, e aí você conhecendo o negócio também, você consegue auxiliar de uma forma melhor, né? Exatamente. Outra pergunta aqui que vários empresários fizeram é relacionada ao fluxo pesado de informações e como a gente está lidando com isso. Na área jurídica, não tem tanta dificuldade quanto ao fluxo de informações, porque tu tem ali 2, 3 canais que a gente sempre acompanha e o que sai a gente vê ali, enfim, informa para o cliente. Mas eu imagino que talvez tenha uma dificuldade nas contabilidades, porque a gente é muito teórico, né? Então eu recebi a informação, eu entendi na teoria o que é para fazer. Mas aí quando passa para a contabilidade operacionalizar isso, eu imagino que talvez existem algumas dificuldades, porque nem o governo se entende. Tem uma portaria dizendo isso, mas a Caixa não consegue operacionalizar a operação, às vezes. Então, conta ali para a gente como é que está sendo essa questão. Realmente, é assim, a parte de receber as mudanças, as legislações, é fácil, né? É tranquilo, a gente recebe, a gente faz a leitura, né? Como você falou, a questão, às vezes, é detalhes. Eles esquecem de algumas situações, de deixar claro na legislação como devem ser tratadas aquelas situações, né? Ou também, como você citou, a Caixa, né? Nós tivemos um parcelamento do FGTS, e a primeira parcela venceu esse mês, no dia 7. E nós não conseguimos emitir essas guias do parcelamento. Ou seja, eles tiveram um período de março até início de julho para deixar isso pronto, né? Para deixar. E nós não conseguimos emitir as guias. Isso foi Brasil todo, tá? Sim. Então, imagina o nosso cliente. Nós tivemos que justificar para o cliente dizendo, olha, nós não estamos conseguindo emitir uma simples guia que é o teu total do FGTS dividido por X, né? Não estamos conseguindo fazer guia para você pagar. Infelizmente, acontecem essas situações que acabam, né, tirando o nosso foco, porque isso seria algo tão simples do dia a dia que a gente teria que tocar rapidamente, não passar dias. Nós passamos dias aqui tentando emitir fora do horário, à noite, né? Então, são esses detalhes, às vezes, que dificultam um pouco. A questão de legislação, a gente sabe, né? A legislação tributária do Brasil é uma colcha de retalhos, né? Vai saindo aqui, vai melhorando lá, né? Enfim,
Isso a gente já está até acostumado, né, Andressa? Mas a situação mesmo é essa questão dos detalhes, às vezes da operacionalização, como você disse. Aí é complicado porque não é nenhuma nem duas vezes, e eu imagino que vocês percam muito tempo com isso. Essa questão das guias ali da Caixa, eu ouvi falar, e as contabilidades dos nossos clientes acabaram resolvendo sozinhas, mas eles entraram em contato com a gente. Eu tenho outros colegas advogados que também conversaram comigo e falaram: e agora? A contabilidade não sabe o que fazer, daí o cliente vem para o advogado, só que o advogado vai fazer o quê? Entrar com uma ação de consignação em pagamento, depositar em juízo para garantir? Pode ser, mas às vezes é um valor que, sabe, só para mexer o judiciário, para justificar, e daí os sistemas não se encontram. Então, é realmente muito complicado, porque parece que o governo ele não se conversa às vezes, né? Então, são muitos órgãos, a gente tem um país muito grande, e uma norma sai, ela é linda na prática, né? Em tese ela funciona, mas quando a gente vai ver ali, as coisas não funcionam. Realmente é uma questão complicada, e às vezes o empresário ele tem um pouco de dificuldade em entender, como você disse, mas é só uma simples guia, qual que é a dificuldade de emitir essa guia? E como é que vai explicar para o empresário, né, que é só uma simples guia? Realmente, às vezes o sistema não deixa, não dá para fazer e pronto, né? Não posso pegar uma guia, gerar uma guia e mandar ele pagar, se depois ele faz o pagamento e aquilo não é alocado à dívida. E aí eu vou criar um outro problema maior ainda, né? Exatamente. Cria um outro problema, que é justamente o que a gente não quer nesse momento, né? Porque isso gera custos, ou às vezes eles colocam uma multa ali por descumprimento, daí até tu comprovar que tu efetuou o pagamento, mas o pagamento foi alocado em algum outro lugar, e daí a Receita tem que contar com a boa vontade da Receita em reconhecer tudo isso. É um estresse que, às vezes, o valor nem justifica tudo isso, né? É verdade, é verdade. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está perguntando. Aqui, a questão de as principais demandas para os advogados e contadores neste momento. Bom, para os advogados, como eu já comentei antes, bastante essa questão consultiva e preventiva, eles estão conversando bastante conosco, e nós estamos contentes que o empresário ele despertou para isso. Realmente a gente consegue ajudar bastante na parte preventiva. É aquela coisa que o barato sai caro, né? Antes os empresários não queriam investir numa advocacia preventiva, mas depois acabavam encontrando aquelas soluções, né, fáceis, que acabavam dando problema. Então, nós estamos bem contentes que foi uma fase para despertar o empresário, para ver como é importante ter uma assessoria jurídica, indicando os problemas que podem vir a surgir, não só na área tributária, mas na área trabalhista, na área empresarial como um todo, porque o direito ele é muito multidisciplinar, né? A gente tem que analisar tudo de uma forma muito completa. Mas, além disso, a gente viu também que os empresários, eles quiseram entrar, a gente viu teve um volume até que me surpreendeu, entrar com aquelas teses que dão créditos tributários rápidos. Então, a gente tem a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que é mais que conhecida. Nós temos uma tese também que é da Siscomex, que os valores não são tão expressivos, mas a Procuradoria da Fazenda Nacional não está mais recorrendo, então o processo ele acaba e há o direito à compensação, né? Então, quando o processo termina, a gente pode optar pela restituição ou compensação. Optando pela compensação, o processo terminou, habilitamos na Receita, 30 dias depois já dá para compensar com os tributos pagos. A empresa não precisa pagar aqueles tributos de acordo com o valor do crédito reconhecido. Isso a gente viu que os empresários realmente estavam interessados, até porque, como a gente conversou, o governo federal e, no mesmo sentido, estadual e municipal, seguiram naquele sentido de que eles prorrogaram o pagamento dos tributos, eles não suspenderam, né? Então, tem meses ali que o contribuinte vai pagar, entre aspas, em dobro, que é em relação àqueles meses que não tinham sido pagos anteriormente. Então, a gente viu ali um volume crescente, interessante, do pessoal querendo entrar com essas teses e algumas outras específicas, daí, claro, analisando mais a realidade de cada empresa.
E também empresas do Simples, que tem aqueles créditos das PIS, COFINS monofásicos ou ICMS, a gente viu também que as empresas se abriram um pouco mais, porque são créditos que conseguem na área administrativa, né, em um procedimento administrativo na Receita, é depositado na conta da empresa. Então, a gente viu algumas empresas do Simples, inclusive, que já tinham feito isso alguns anos atrás, e não readequaram o sistema e acabaram entrando em contato com a gente novamente para fazer esses cálculos e fazer esse procedimento, e logo, logo esse dinheiro deve estar entrando na conta das empresas. Está todo mundo precisando de dinheiro nesse momento. É verdade, é verdade. E, Leonardo, para as contabilidades, né? Como é que está sendo? Quais são as principais demandas? Assim, nesse momento, ou nesse ano, realmente as demandas estão no departamento pessoal, né? As demandas do empresário é justamente essa de estar em contato conosco, né, tirando várias dúvidas, porque se você verificar agora com essas legislações todas, a parte trabalhista, né, está sendo muito, né, muitos detalhes, muito detalhada, tá? Então, com a suspensão do contrato, com a redução da jornada de trabalho, com outras situações de férias, convenções coletivas que foram prorrogadas ou não, enfim. Então, teve muito detalhe na parte trabalhista. Então, a parte de departamento pessoal do escritório está bem sobrecarregado, né? Agora, além disso, também tem a questão financeira. Então, o empresário ele acaba conversando conosco para ver, Leonardo, o governo lançou uma linha de crédito, o que tu achas? Né? Qual é a melhor, tal? A situação da linha de crédito ali do Pronamp, né? Bem divulgado pela AMP, né? Que é uma linha de crédito muito boa mesmo. Então, nós temos alguns bancos operando, né? Isso trouxe uma demanda enorme no último mês para nós, todos os clientes buscando informação sobre isso, buscando aquele documento que a Receita Federal liberou, que é justamente um código que ele leva até o banco para buscar esse financiamento. O que está tendo é que alguns bancos estão ainda, nem todos estão fazendo, né, o Pronamp. Por quê? Porque a taxa de juros é muito baixa. E a taxa de juros é baixa porque o governo está dando a garantia. Mas mesmo com essa taxa de juros baixa, para o banco às vezes não é vantajoso fazer toda essa operação de crédito. Tá? Mas seria muito importante se os bancos nesse momento entrassem no ritmo de que vamos ajudar a economia, né? Vamos dar a nossa parte também. Vamos emprestar esse dinheiro com juros baixos para que o empresário ele consiga passar por esse momento. Então, o banco fazendo a parte dele, o governo que fez a parte dele com a questão da redução do contrato e suspensão da jornada, que eu achei ótimo, atingiu em cheio todas as empresas, atingiu diretamente todas as empresas, né? Isso ajuda muito, né? Porque às vezes você põe um crédito lá para o empresário, mas se ele não consegue pegar, tal, não, pagar o salário do funcionário com a suspensão do contrato atingiu diretamente, já resolveu o problema, o empresário já sentiu que ele não precisou tirar do bolso naquele mês, né? Então, voltando às demandas, é isso, principalmente a parte financeira da empresa e a departamento pessoal nesse momento. Claro, a parte tributária, fiscal, né, a parte contábil, ela está andando normalmente, vamos dizer assim, né? É que ainda a maior preocupação são os empregados, né? Porque os empregados é um custo que a empresa tem, é um custo alto, mensal, e mandar embora também é caro, né? Fazendo uma análise racional, assim, né? Mandar embora também porque é caro, então eu acredito que essa questão trabalhista ela ainda está mais na mente do empresário do que as questões tributárias, porque mexe com muita coisa, né? E mexe, inclusive, Andresa, com a questão emocional do empresário. Sim. Porque nenhum empresário, tá? E eu falo isso né? Eu conheço
N empresários que já passaram por nossa carteira ou são nossos clientes há muitos anos. Nenhum empresário vai fazer uma demissão com satisfação. Nunca. Nunca vi isso. Principalmente num momento como esse, né? Então você já imagina você ter empregados de 5 anos, 10 anos e ter que chegar para ele e dizer, olha, né, vou ter que te demitir por essa situação toda, é complicado. Então, essa ajuda foi muito bem-vinda, né? Até pegando um gancho ali nessa parte que é mais tributária, mas tem tudo a ver com a questão dos trabalhadores, a gente tem a questão da desoneração, né, que vence agora, final do ano, para 16 ou 17 setores, que a desoneração, então, para quem não sabe, tira o pagamento, um pagamento grosso da folha de salário dos funcionários e vai para o faturamento, e agora o governo está vendo, até então sinalizou que não vai prorrogar, né, então para 16, 17 setores vence agora em dezembro, e a partir de janeiro reoneraria essa folha de pagamento dos funcionários, o que ia dificultar a questão de manter os empregados todos, né, de todos esses setores. Eu imagino que mais para frente o governo vai prorrogar, porque é uma coisa que vai ter um impacto muito forte, né, com certeza, reonerando a folha ali, fica mais complicado manter todos esses empregados, mas é uma coisa que a gente espera também que se resolva com tranquilidade, porque, embora especificamente da área tributária, ela tem um impacto direto na questão trabalhista, né? Sim, sim. Eu penso que o governo, ele vetou a desoneração porque ele deve estar com uma outra reforma tributária pronta e ele deve englobar essas empresas nessa outra reforma, penso, tá? Mas, assim, com certeza seria um aumento muito alto, voltar a pagar o INSS sobre a folha nas empresas de presumido lucro real, né? Exatamente. A questão da reforma tributária, a gente só não sabe quando vai sair, como vai sair, né? Então, não dá para contar muito com ela, né? Tomara que não seja mais um retalho na colcha, né? Sim, não sei, eu acho que vai ser, mas a esperança morre, né? É verdade. Outra questão aqui até tu já tinhas comentado, mas vamos conversar um pouco mais sobre isso, sobre a possibilidade de home office, então, para as nossas profissões. Para os advogados foi muito tranquilo, embora a gente tenha alguns escritórios aqui em Blumenau que são bem tradicionais, que gostam dessa coisa de, né, todo mundo lá no horário e tudo. Nós tivemos que nos adaptar, que no escritório é mais tranquilo a questão de horários, mas trabalhamos de casa, hoje em dia tem internet, dá para fazer reuniões enfim, né, em casa, e para nós foi muito importante, porque a gente já vem um processo de alguns anos de o processo eletrônico, o processo digital, então além de protocolar, você consegue acompanhar tudo pelo computador, né, sem precisar ir ao fórum ou ir até lá para protocolar uma petição, isso tudo ficou muito mais fácil. Inclusive, a gente está vendo alguns tribunais já fazendo audiências por videoconferência e sustentações orais, que é algo que também está sendo uma tendência, né? Tudo pelo computador, o pessoal se resolve no escritório, em casa, então os advogados eu vi que se adaptaram bem. E o Poder Judiciário foi até uma questão que surpreendeu algumas pessoas, inclusive a mim. Processos nesse tempo de pandemia, nesse tempo que o fórum estava fechado, a Justiça Federal estava fechada, eles andaram muito mais. Eu acho que talvez porque os servidores estavam em casa, conseguiram trabalhar melhor, não tinha para atender, não tinha advogado do balcão pedindo informação, então a gente sentiu assim que toda a área do direito ela se adaptou muito bem ao home office e a tendência, inclusive, muitas coisas continuarem do jeito que está, mesmo que tudo isso passe. Nas contabilidades, como é que está sendo? Então, nós, falando da nossa contabilidade, nós ficamos naquele período ali no final de março, né, segunda quinzena de março, até a liberação ali em abril, né? Nós voltamos para o escritório, mas foi tranquilo também. Nós passamos por aquela fase de home office tranquilo, conseguimos trabalhar e tal. Claro que tem algumas dificuldades porque não foi nada planejado, né? Então agora, se você fizer um planejamento, você consegue eliminar alguns problemas que tiveram no caminho, né?
Eu penso que dá para fazer um bom trabalho em home office, dá para você ter uma coordenação dos trabalhos a serem desenvolvidos tranquilamente, tá? Dá para fazer o acompanhamento por parte de gerência, enfim, né, do pessoal. Porém, ao mesmo tempo, desta tecnologia toda, que é muito bom, ao mesmo tempo eu chamo a atenção que para fidelizar o cliente, para ter um contato maior com ele, melhor, nada substitui o pessoal. Pessoal. Então, assim, isso é uma opinião até um pouco minha, né? Com o passar disso tudo, dessa situação toda, uma reunião presencial, uma visita na empresa do cliente, isso nada substitui, porque numa reunião tecnológica você acaba conversando basicamente, né, o que era para conversar e tal. Numa visita você sempre tem uma conversa a mais, uma pergunta a mais, né, de outra situação. Então, esses momentos em que o cliente fideliza, né, você consegue fidelizar o cliente e ele sente a confiança em você. Eu acho que isso a tecnologia ainda não conseguiu, né? Não conseguiu fazer. Mas, assim, é muito bom, né? É muito bom a gente ter essa tecnologia. E depende também de profissão para profissão, né? Talvez na área, não sei, na área do direito, talvez você consegue mais porque você tem um contato eventual com o cliente, né? Você tem um processo, imagino eu, você vai se reunir uma vez para, né? E duas, mas conosco é praticamente todo mês, né? E você tem, às vezes, no mês, várias situações em que o cliente, eu preciso tirar uma série de dúvidas sobre o funcionário tal, o que eu posso fazer? Tem essa situação. Então, eles gostam de vir até o escritório, de sentar, tomar um café, conversar conosco, até, né? Então, isso é legal. A gente se sente bem também por isso. Eu acho que dá para mesclar as duas coisas e fica uma coisa bem legal. Até porque se a gente fizer aquela análise que você comentou antes, né, da empresa, especificamente aquela empresa, o que a gente pode resolver para aquela empresa, quais são as soluções para aquela empresa, são muitos detalhes, né? Então, embora a gente também trabalhou bem e evitamos ao máximo as reuniões presenciais, mesmo por telefone, às vezes manda um e-mail para o cliente liga para perguntar exatamente o que está no e-mail, porque ele quer ouvir a tua voz, ele quer saber, sentir confiança. Às vezes é aquela coisa de sentir confiança, tá? Mas é isso mesmo? Não vai dar problema? Não, é isso mesmo. Então, assim, o presencial, embora ele pode ser substituído em muitos momentos, ele sempre vai ser essencial em alguns casos, né? E provavelmente nós, como consumidores, também temos essa atitude com os nossos fornecedores, né, de serviços ou de, né, a gente sempre quer ter aquela, né? Sentir a reciprocidade, né, com a pessoa, não só um robô atrás de uma tela, às vezes a gente não sabe com quem a gente está falando, mas aquela confiança. Na área contábil e na área jurídica, eu imagino que realmente é essencial, porque é um serviço que você contrata por confiança, né? Não é qualquer um, não é por preço, você vai contratar quem você confia, quem você acredita na qualidade do trabalho, né? É verdade, é verdade. E, por fim, aqui, os empresários gostariam de saber quais são as principais demandas no momento pós-pandemia. Então, tem a reforma tributária, né, que nós não sabemos, estamos acompanhando aqui, mas não sei como vai ser aprovada, quando vai ser aprovada, tem que ficar de olho quais vão ser as implicações disso. Como você disse, é uma colcha de retalhos, então, às vezes, resolve um problema aqui, estoura um outro problema lá atrás, mas é algo que a gente está acompanhando com cuidado. A obtenção de créditos, né, através de apresentação de ações judiciais, procedimentos administrativos, está sendo algo também que os empresários estão procurando bastante, até para conter esse dinheiro ou essa possibilidade de compensação nesse momento tão complicado, que algumas empresas têm uma tendência de faturamento voltar ao normal, assim, em alguns meses, mas tem outras empresas que a gente vê aí que estão numa situação um pouquinho mais delicada, e que um crédito que às vezes não é tão alto, tudo ajuda. Tá no lucro.
E como a gente já conversou também, toda essa questão de consultoria, assessoria jurídica tributária no processo de tomada de decisões da empresa. Principalmente agora, e eu acho que isso vale também para você, Leonardo, que muitas empresas, elas vão se adaptar. Então, elas vão mudar, elas vão talvez oferecer novos produtos ou deixar de oferecer algumas coisas. E isso tudo tem que ser pensado com muito cuidado, né? Não basta fazer uma análise do mercado, a gente tem que ver quais vão ser as implicações jurídicas e contábeis em relação a isso. Um exemplo ali que até me veio à mente, por exemplo, a gente teve uma empresa que conseguiu fechar um contrato bem legal com outra empresa, mas para isso ela teve que adicionar um CNAE no CNPJ dela e ela teve que sair do Simples para um outro regime de apuração. Então, naquele caso foi vantajoso, realmente era um contrato que valia a pena, mas não dá para ir mudando, assim como a maioria das empresas crescem, mudando na animação. Vou fazer desse jeito, tá, mas que tributos vão incidir, como é que vai, questão contábil, como é que vai ficar? Tem toda uma análise por trás que deve ser considerada para ver se realmente vale a pena mudar e como mudar, né? A mudança, ela é sempre muito boa, essa é a ideia, né? Principalmente a gente sentar nesse momento que nós estamos hoje, refletir, ver o que podemos melhorar, mas mudar de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, considerando os riscos e vendo realmente para que essa mudança ela seja positiva, né? Não só no cenário mercadológico, mas também contábil e jurídico. O que mais aqui? Eu acho que na questão jurídica é isso, né? Até porque a área tributária está sempre bombando de uma forma ou de outra. E gostaria de saber, então, o que tu achas, como é que vai ser o trabalho das contabilidades nesse momento pós-pandemia? Eu acho que vai continuar mais ou menos nesse ritmo que estamos agora nesses últimos meses, né? As empresas vão se adaptar, muitas empresas vão mudar, às vezes a sua maneira de vendas, o seu controle ou a redução de pessoas no local de trabalho com home office, ou, enfim, outras situações. Mas é importante, como você falou, que a empresa tenha assessoria jurídica com a contábil antes de mudar algo, para evitar justamente essas surpresas desagradáveis. De repente, daqui a pouco eu vou fazer uma mudança de CNAE e vai me refletir na tributação, né? Ou vou fazer uma mudança no quadro societário que também pode refletir numa tributação. Sim. Ou num desenquadramento do Simples, por exemplo. Então, a gente sempre orienta o quê? Um planejamento tributário. Agora, segundo semestre do ano, sempre sentar com o contador responsável pela sua empresa no segundo semestre e avaliar. Eu continuo no Simples no ano que vem? Sim ou não? Porque, às vezes, tem casos de empresas que é vantajoso ir para o lucro presumido. Sim. Principalmente agora, vamos imaginar que vem uma reforma trabalhista com uma situação uma reforma tributária, uma situação diferente, aí mesmo é que tem que parar, entender a reforma e fazer análise para o ano que vem. Se a empresa, por acaso, está com alguma dívida, alguma pendência, deixá-la pronta, fazer o parcelamento desses impostos, para que em janeiro ela não seja excluída do Simples. Né? Porque acontece muito isso no segundo semestre. A Receita manda a exclusão do Simples, né, para a empresa, e a empresa tem que fazer, ou faz o pagamento, ou faz o parcelamento. Então, deixar essa empresa ok, tem mais 6 meses para isso, para não perder a opção pelo Simples. Isso é importante. Então, esse planejamento tributário é muito importante nesse segundo semestre. Eu chamaria atenção para isso. E até quero complementar uma coisa que tu falou, é que eu acho que o termo planejamento tributário, ele, nos últimos anos, ele foi utilizado, às vezes, de uma forma um pouco errada, né? Porque as pessoas pensam, planejamento tributário, onde é que eu vou me meter? Não, mas o planejamento tributário em si, ele é uma coisa totalmente legal, ele é dentro da lei, ele é correto,
Só que ele é encontrar soluções estratégicas, soluções inteligentes dentro do que pode ser feito, né? Então, usar uma criatividade dentro daquilo que está autorizado, sem correr riscos, porque o que a gente vê, assim, com os empresários, às vezes a gente fala em planejamento tributário, eles ficam um pouco assustados, tipo, não, mas eu pago certinho, a gente fala, mas ninguém está dizendo que não, a gente quer que você continue pagando certinho, mas muitas vezes tem formas de resolver isso ou de diminuir, fazer pequenos ajustes, e essa questão societária também, né, muito importante, às vezes uma questão societária que o empresário que tem milhões de outras coisas na cabeça vai pensar, vou fazer essa alteração aqui, tá tudo certo, isso aí implica numa mudança tributária significativa que vale a pena dar uma analisada, né, no mínimo. E outro ponto que eu queria esclarecer é que o que eu vejo é que muitos empresários acabam substituindo, eu tenho ou um advogado de confiança ou um contador de confiança. Os dois são importantes, né? A gente faz análises diferentes. Eu sempre falo, o advogado ele faz uma análise jurídica, o contador faz uma análise contábil. A gente se conversa, a gente encontra a melhor solução, né? Mas essa coisa de ir substituindo os dois, infelizmente, né? Precisamos dos dois de paralelos, trabalhando em conjunto para encontrar essas melhores soluções, que daí com certeza a empresa vai para frente e vai muito bem, né? É verdade, não, tem que ser um trabalho em conjunto, né? Tem que ser um trabalho em conjunto sempre. Não só na parte tributária, né? A importância de uma assessoria jurídica na parte trabalhista também, né? A gente orienta muito aqui o empresário, porque às vezes tem situações que fogem da área contábil, do departamento pessoal, que é uma área da contabilidade. Uhum. Algumas situações que a gente orienta, olha, procura um advogado e você vê qual é a melhor opção nesse momento, né? Então, pega uma orientação jurídica também. Então, né? Seja societário, seja fiscal, né? Tributário ou trabalhista, é importante que contador e advogado trabalhem juntos. Trabalhem juntos. E aqui no escritório a gente tem uma área legal de advogados nessa área empresarial. E nós buscamos sempre, cada um com as suas especialidades, mas também trabalhar em conjuntos, porque uma coisa acaba implicando na outra, né, as coisas vão acontecendo, então precisa ser feito. A gente bate muito nessa tecla de análise multidisciplinar. O trabalhista ele não trabalha independente do tributário ou do societário. A empresa é um todo e a gente trabalha como um todo, né? Não dá para ser diferente, né? É verdade, é verdade. Então, tá bom, Leonardo. Eu gostaria de te agradecer em nome da AMP, em nome da FURB, por ter participado desse projeto. Muito obrigada pela presença. Não sei se queres falar umas palavras para se despedir aí do pessoal. Eu que agradeço, Andressa. Agradeço a oportunidade, a AMP, a FURB, né? Muito legal por estar participando. Deixamos o escritório à disposição, se caso alguém precisar, né? E um abraço a todos. Então, eu também gostaria de agradecer a AMP e a FURB pelo convite. Tanto eu como o Leonardo estamos à disposição. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, nós estamos à disposição para ajudar. Essa nossa conversa ela vai estar disponível no Exponencial, que é a plataforma da AMP, e ela também vai estar no canal da AMP do YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado, que todos fiquem bem, fiquem em casa, cuidem-se, protejam-se, que se Deus quiser, logo, logo tudo isso vai passar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tudo de bom.